Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando o LibreOffice Impress e agora nós vamos conhecer os conceitos básicos deste programa. Vamos lá? Acompanha comigo. Então aqui você está vendo que a primeira coisa que a gente havia comentado, que abre na hora em que nós estamos trabalhando com o Impress, são os modelos. Então, estes modelos são formatos de apresentações de slides que a gente pode abrir a qualquer momento, né? Então, podemos escolher ali qualquer um desses modelos e montar a nossa apresentação baseada nele, né? Então, em cima dele. Então, a primeira coisa que já aparece como característica no Impress, quando a gente inicia o programa, é a aparição da escolha deste modelo. Vamos lá ver? Olha só. Então, só para a gente relembrar, vou fechar aqui o Impress, ok? E aí a gente vai abrir novamente. O Impress, você pode procurar por aqui no iniciar, você pode também no pesquisar direto, né? Eu vou direto aqui no LibreOffice. Então, LibreOffice e aí eu vou no Impress. Impress, beleza. Então ele vai carregar o Impress aqui. Carregando o Impress, a primeira coisa que ele traz é justamente a escolha do modelo. Escolhi um modelo, seja ele qual for, por exemplo, esse de colmeia, e mando abrir, automaticamente ele vai trazer já um modelo escolhido para que você possa se basear nele para montar a tua apresentação. Então perceba que o primeiro slide ele é diferente do segundo. Então quer dizer, a partir do segundo slide eu vou ter as características, né, que este slide oferece. Então o primeiro seria uma capa e a partir do segundo ele segue um padrão, ok? Então essa é a primeira característica que a gente tem aqui no Impress. Quando a gente inicia o Impress numa apresentação em branco, né, ou seja, sem um modelo de escolha, você já vai conhecer quais as características que a gente pode adotar. Inclusive, eu já separei isso aqui pra gente, olha só. A primeira característica que a gente tem em relação ao uso do próprio Impress é o formato do arquivo, como é que a gente vai salvar a apresentação. E é aqui que a gente entra com as extensões de arquivos. Então, é uma hora em que você deve pegar o seu caderno e anotar essas extensões que eu vou mostrar para você. Então, olha só. Na hora de salvar a nossa apresentação, nós podemos trabalhar com dois tipos de extensões. Temos a extensão que é ODP, que é a extensão padrão do Impress, que é a apresentação do Impress propriamente dita, e temos também o modelo de apresentação, que é OTP. Então, aquilo que você viu lá da colmeia é um modelo de apresentação. Então, aquilo lá é uma apresentação que você pode seguir para a construção de outras. Você pode montar o seu próprio modelo e salvar também com essa extensão. Nós encontramos essas opções na hora de escolher a opção salvar como. Então não esqueça, anota aí no seu caderno, extensão do Impress, ODP, ok? Se for modelo, OTP, ok? Então, por padrão, ele já vai salvar com essa extensão. Você sabe que essa extensão hoje, ela é possível de ser aberta dentro do pacote Office, lá no PowerPoint, por exemplo, ele vai abrir, só que é claro que vai sofrer alguma mudança na formatação. Isso é já se esperar, tanto de um para outro, né? Então, tanto faz e vice-versa, né? Isso vai acontecer de qualquer maneira. Beleza? Bom, continuando, galera, esta é a área de trabalho do LibreOffice Impress. Então, quando a gente abre, você já viu assim, dessa maneira. Ele vai trazer para a gente de novo lá as três barras importantes que são trabalhadas: barra de menu, barra de ferramentas padrão, barra de formatação e, é claro, como a gente está no Impress, ele vai trazer uma barra só para a apresentação, que traz ali inclusive a opção da gente inserir um novo slide. Aliás, esse é um tema muito importante porque na hora de inserir um novo slide a gente pode escolher a forma de inserção de algumas maneiras. Podemos inserir um novo slide clicando no ícone da barra de apresentação, que tem o sinalzinho de mais, que a gente viu, né, quando a gente conheceu a barra de apresentação, e um novo slide vai ser inserido. Mas eu também tenho ali um menu chamado slide, que lá traz para a gente a opção novo slide. Vamos lá ver?
Olha só. Então, voltando para cá, vou ampliar. Então, na barra, né, de apresentação tem o sinalzinho de mais, cliquei, um novo slide já apareceu. Você viu que nós temos uma tecla de atalho que pode ser utilizada, que é a tecla de atalho Ctrl M. Então, Ctrl M, tecla de atalho utilizada para você também inserir um novo slide. Mas a gente também viu que dentro dos menus, né, no menu Slide, nós temos também a opção Novo Slide, que você pode clicar e automaticamente um novo slide vai ser inserido. Então, para montar uma apresentação, é necessário a inserção de novos slides. Então, diferentemente do Writer, que à medida em que você vai colocando informação, as páginas vão surgindo, na apresentação não. Na apresentação, você tem que colocar os slides de acordo com o que você vai construindo, beleza? Só que existe uma outra forma de inserir slide. Eu posso inserir slide colocando o cursor do mouse aqui na frente do slide que eu quero, né? E apertando a tecla Enter. Automaticamente um novo slide vai ser inserido. Existe a possibilidade também de clicar com o botão direito do mouse e ir na opção Novo Slide, ok? Então, todas essas formas são formas que a gente tem de inserção de slides, ok? Então, você pode a qualquer momento fazer o uso da inserção de slides e em prova eles podem, né, trazer para você a Sinale Alternativa que traz uma forma de se inserir um novo slide numa apresentação com o LibreOffice Impress. E aí, claro, clicar ali na barra de apresentação é uma delas, a tecla de atalho Ctrl M também, pressionar o Enter quando uma miniatura do slide estiver ali, no caso, selecionada, e também através do menu Slide você pode fazer isso, ok? Não esqueça do botão direito que também tem a opção Novo Slide, beleza? Cada slide inserido, ele pode ser moldado de acordo com a apresentação que você vai montar. Então, quer dizer, eu posso montar formatos diferentes nos meus slides. E para isso, nós podemos utilizar o que a gente chama de layout. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. No caso, o próprio LibreOffice, ele chama esta parte de layout de slide de esquemas. Então, eu posso escolher um esquema na hora da inserção, qualquer um desses aqui, ele já vai trazer, por exemplo, um formato específico para eu montar a minha apresentação. Lembre-se que não é possível colocar texto diretamente no slide, é necessário ter um elemento para inserção de texto, como caixa de texto, ou Fontwork, que é aquela letra estilizada, né? E o conteúdo também é necessário colocar em caixas de texto para que esse texto seja inserido. Beleza? Bom, continuando, galera, eu já trago uma questão sobre esses elementos que a gente viu. Então, olha só. Analise as afirmativas abaixo quanto ao painel de slides do LibreOffice Impress. Então, o painel de slides é aquele painel em que a gente tem ali a miniatura de slides. Ele fala: o painel de slides contém imagens e miniatura dos slides na ordem em que serão mostradas, a menos que o usuário altere a ordem de apresentação de slides. Essa afirmação, ela está certa ou ela está errada? Está certa, porque olha só, à medida em que eu vou montando a minha apresentação, vamos supor aqui, vamos colocar algo que seja diferente. Então eu coloco aqui LibreOffice, vamos colocar aqui em maiúsculo, ó, LibreOffice. Aqui eu vou colocar Writer. Aqui eu vou colocar Calc. E aqui eu vou colocar Impress. Ok? E lá no último slide eu vou colocar a apresentação. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu posso, a qualquer momento, alterar a ordem aqui dos meus slides. Então, eu posso colocar a apresentação primeiro. Para isso, basta clicar com o mouse e arrastar, que a apresentação vai lá para o primeiro slide. Então, vamos colocar aqui, ó. Opa! Aí. Pronto, a apresentação ficou lá em primeiro slide. Em segundo vem o LibreOffice e aí vem a descrição dos slides que a gente tem. Beleza? Então, primeiro item aqui, ok, correto. Várias operações adicionais podem ser realizadas em um ou mais slides simultaneamente no painel de slides. Então, eu posso realizar várias operações de uma só vez? Posso, olha só.
Então, se eu voltar para lá, selecionar aqui, por exemplo, o slide 2, o slide 4, né? Então, eu tenho aqui o 2 e o 4 selecionados, ou até o 4. Então, vamos fazer o seguinte, ó, até o 5. Então, 4, 3, 3 e 4, 2 e 4, tanto faz. Se eu apertar o Delete, eu apaguei os dois slides de uma só vez. Se eu fizesse o contrário, vamos lá, Ctrl Z. Ao invés de apagar, pressionar o Enter aqui, ó, eu inseri um slide entre eles, ou eu posso duplicar esses slides. Então, são ações que eu posso fazer de uma só vez. Ó. Botão do slide, duplicar slide. Pronto. Eu tenho uma ação que foi adotada a vários slides através desse painel aí, no painel de miniaturas. Então, várias operações adicionais podem ser realizadas em um ou mais slides simultaneamente? Podem, sim. Então, neste caso, esse item também está correto. Beleza? Vamos para o item 3. No painel Slides é possível marcar um slide como oculto para que ele não seja exibido como parte da apresentação. É verdade. Olha só. Quando eu venho até aqui, um dos slides que eu não quero que seja apresentado, então vamos desfazer aqui e deixar apenas a quantidade de slides que a gente já tinha, que era o total de 5. Por exemplo, eu não quero que apareça escrito LibreOffice. Então eu posso clicar com o botão direito do mouse e ir na opção aqui, ó, ocultar slide. Clicando em ocultar slide, veja o que acontece com o slide. O slide, ele não foi excluído. Ele foi apenas, vamos dizer assim, ocultado, né? Vamos falar desta maneira. Então, ele não vai ser exibido na forma de apresentação. Quando eu colocar na forma de apresentação, automaticamente esse slide deixará de ser exibido. Então, eu venho aqui na barra de ferramentas padrão, clico aqui em iniciar do primeiro slide, você vai ver que o primeiro slide será a apresentação. O segundo slide deveria ser, no caso, o LibreOffice, mas ele já vai direto para o Writer. Então, isso quer dizer que o slide 2 está oculto. Então, neste caso, a afirmação aqui que ele está trazendo, é possível marcar um slide como oculto? Sim, então, portanto, está correto. E aqui ele fala, uma das operações que podem ser realizadas no painel de slide é a duplicação de um slide. Sim, e a gente viu isso na prática. Eu posso duplicar os slides? Posso sim. E aliás, é uma prática muito comum. Sempre que você monta um slide e você quer que ele tenha a mesma característica nos demais, você pode duplicar e editar as informações nesse slide para que eles permaneçam com a mesma característica. Então, portanto, a afirmação correta aqui é a alternativa E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Beleza? Então, esses são os conceitos básicos que a gente tem a respeito do LibreOffice Impress na hora em que você vai montar uma apresentação. Vale lembrar também, galera, que aqui nós podemos fazer diversas ações com o slide. Além de você deixar oculto, eu posso voltar a exibir o slide, né, com o botão direito. E aqui na minha miniatura, eu tenho algumas ações que podem ser adotadas. Então, ao clicar com o botão direito do mouse, existe a possibilidade de você renomear o slide. Então, aqui ele está com o termo slide 1, mas eu posso colocar outra coisa, né? Então, posso colocar aqui como apresentação. Opa. E dar o OK. Ele vai ficar renomeado, mas aí você vai falar, ah, professor, mas ali não apareceu nada. É que na hora de salvar, existe a possibilidade de salvar essa apresentação como imagem. E aí cada slide vai ser uma imagem separada. Só que aí ao invés de aparecer slide 1, slide 2, slide 3, como ele vai estar renomeado, as imagens elas vão adotar o nome que foi colocado no próprio slide. Então, apresentação, LibreOffice, Writer, Calc, Impress, e aí na hora de imprimir, né, ou na hora de gerar esse arquivo que vai ter aí cada slide como uma imagem, ele vai ter lá o seu nome, né, que foi aí no caso atribuído. Beleza? Outra característica que a gente tem aqui é a opção da escolha do layout, né? Então olha só. Então você está vendo que a apresentação ele está com esse layout aqui padrão, que é título e conteúdo. Mas eu posso trocar, ó, layout. Aqui ele está trazendo ao invés da imagem, né? Ele está trazendo o nome de cada um
dos layouts presentes. E é aqui que eu devo chamar a sua atenção. Galera, muitas provas gostam de cobrar pelo nome do layout ou pela imagem. Então, isso é algo que a gente tem que ficar muito esperto. Então, a gente tem título e conteúdo, que é o mais comum, que é esse daqui que a gente tem neste momento. Mas eu posso colocar título e 2 conteúdos, que ele vai trazer esta aparência aqui, ó. Título e 2 conteúdos, tá vendo? Da mesma maneira que eu posso fazer essa alteração do slide pela miniatura de slide, eu também posso fazer isso através da barra de ferramentas apresentação. Na barra de ferramentas apresentação, você tem aqui o ícone layout de slide, que permite que você possa trocar. Por exemplo, eu posso trocar para esse aqui, ó, títulos de 2 conteúdos e conteúdo. Aí ele já trouxe aqui, ó, 2 conteúdos e conteúdo. Tá vendo só? Título de 2 conteúdos e conteúdo. Então, cada slide que eu montar, eu posso a qualquer momento fazer a troca desse layout. Então, cabe a mim ter esse discernimento na hora de montar a minha apresentação e de escolher o melhor layout para que isso aconteça, certo? Vamos supor que eu montei e não gostei do jeito que está. Posso trocar o layout? Posso, a qualquer momento. Posso fazer a inserção de um slide já com um layout pré-definido? Pode. Então, você pode vir aqui, ó, na própria barra de formatação aqui, de ferramentas de apresentação, você clica aqui na setinha e escolhe. Então, eu quero agora fazer desta maneira. Título e 4 conteúdos. Veja aqui o slide 2 que foi acrescentado, ele já traz aqui o título e 4 conteúdos que podem ser, no caso, criados. Beleza? Então, a qualquer momento, você pode fazer a escolha do layout para um slide novo ou fazer a modificação de um slide inserido para um layout diferente. Ok? Então, clicando com o botão direito do mouse, a gente tem mais opções. Podemos também navegar entre os slides. Então, você pode ir para o próximo slide, page down, ou ir para o último slide, que aí no caso, basta você clicar nessa setinha e ele já te leva para o último slide. Então, pronto, já estamos no último slide, ok? Então, galera, uma das coisas que costumam ser cobradas em prova é justamente esses conceitos básicos que a gente acaba não dando tanta importância para ele, mas na hora da prova a gente tem ali alguma dúvida. Então, muito cuidado com isso. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos seguir adiante. E aí, agora a gente vai conhecer o menu arquivo. Então, eu deixei aqui para você já uma ideia daquilo que a gente vai ver além desses conceitos básicos. O menu arquivo, ele vai trazer algumas características para a gente. Então, você já está vendo aí a barra de menu arquivo, que traz para a gente as mesmas características presentes dentro do pacote LibreOffice. Então, tudo aquilo que a gente já viu no outro programa também está presente no Impress. E aí a gente vai destacar de uma maneira bem dinâmica. Vamos lá? Então, acompanha comigo. Então, voltando para cá, olha só. Nós temos aqui em arquivo todos os elementos presentes que a gente viu nas versões de LibreOffice em programas diferentes, como Writer, como Calc, né? Então, cliquei aqui em Novo. Novo, ele vai trazer aquela escolha que a gente já sabe de escolher qual que é o programa que eu quero abrir em branco, seja um documento de texto, uma planilha ou até a própria apresentação. Não esqueça da tecla de atalho, que é Ctrl N, que abre uma nova apresentação sempre que a gente desejar. Temos também aqui a opção Abrir, que aí a tecla de atalho é Ctrl O e ele vai procurar uma apresentação já existente dentro do nosso computador, ou se a gente estiver ligado a uma rede, você pode também acessar a pasta do computador que está conectado na rede para localizar a apresentação. Nós podemos também, a qualquer momento, dentro aqui do menu Arquivo, fazer a escolha de abrir um arquivo que está lá no servidor remoto, né? Então a gente já sabe, ou no Google Drive ou no OneDrive, e também, se você já fez uma apresentação, muito provavelmente ela vai estar listada aqui nos documentos recentes.
Lembrando que esses documentos recentes são os documentos recentes do pacote, tá? Então, não são os documentos recentes só do Impress. Ele vai trazer não só do Impress, mas também dos outros programas que faz parte do pacote, como o Writer, beleza? Clicando em fechar, você já sabe, ele vai fechar aqui o LibreOffice Impress, mas não o LibreOffice. Então, olha só, clico em fechar, vou colocar aqui não salvar, e aí, ó, como eu disse para você, ele fecha o programa, mas não fecha o LibreOffice. Por quê? Porque ele traz esta opção do próprio LibreOffice de você procurar aqui um outro programa e fazer a criação dele, né? Ou então pegando os documentos recentes que aqui são listados. Então vamos abrir a apresentação novamente. Não vamos escolher nenhum modelo, vamos continuar com a apresentação em branco. E aí, continuando aqui em arquivo, nós vamos lembrar dos assistentes. Aqui nós temos os assistentes que também estão presentes em arquivo, assim como a gente viu no Writer, aqui também no Impress segue o mesmo padrão. Por isso que é bacana, né? Então quer dizer, o menu arquivo ele vai trazer as mesmas particularidades em todos os 3 programas que a gente vai estudar. Então o Writer, o Calc e o Impress. Ele tem assistentes e os assistentes vão trazer as mesmas opções: carta, fax, agenda, conversão de documentos, conversor de euros, fonte de dados de endereço, né? Então que é onde vai buscar as informações para serem colocadas aqui dentro da apresentação. Então todos esses elementos são comuns. E em modelos nós vamos encontrar aqueles modelos que estão sugeridos na hora da gente abrir o Impress, ou eu posso abrir um modelo que eu criei. Então tá aqui, ó, abrir modelo, que aí eu vou procurar dentro do meu computador. Posso salvar o que eu tenho aqui feito como modelo. Então montei uma apresentação, a apresentação ficou show, eu quero que ela seja um modelo. Então vem nesta opção aqui, ó, salvar como modelo. É uma opção que a gente pode ir lá no salvar como e mudar a extensão, lembra? Colocar lá DT, né? Então aí TP, desculpa, e aí você vai ter a opção de modelo de apresentação. DT é a extensão do Writer. E aí, ó, eu também posso gerenciar os modelos. Clicando em gerenciar modelos, ele vai abrir todas as opções que a gente tem aqui, que já são listadas na hora em que a gente abre ali o próprio LibreOffice, né? Então, o LibreOffice Impress, na hora em que você abre, ele já sugere a escolha de um modelo. Beleza? Então, olha só, muito cuidado com essas pegadinhas em prova. Quando eu falo que é importante saber onde fica cada item no menu, é por conta de questões que traz para você. Para inserir um modelo na apresentação, ou seja, escolher uma apresentação pronta, o usuário deve clicar no seguinte menu. Então, a palavra inserir te induz a ele inserir, ou para exibir uma apresentação já com formato pronto, te induz aí no exibir. Então, muito cuidado com isso. Então, o modelo, ele não está em inserir, ele não está em ferramentas, ele não está em exibir. O modelo, ele está em arquivo. Beleza? Então, lá em arquivo é que a gente encontra a opção modelo. Então, cliquei aqui em arquivo, modelos, e aí ele vai trazer a opção de você gerenciar os modelos já prontos ou de abrir ou salvar o que você tem como modelo. Da mesma maneira que o LibreOffice tem aquela preocupação em compartilhar as informações através da internet, o Impress também não está longe disso. Então, quer dizer, eu posso compartilhar a minha apresentação e fazer com que essa apresentação seja acessada por várias pessoas. E essas pessoas podem fazer modificações na apresentação, o que faz com que este botão recarregar fique habilitado uma vez que eu e a outra pessoa estamos acessando ao mesmo tempo o arquivo, e aí ela termina a alteração e clica em salvar. Eu recebo uma notificação aqui de que o documento teve novas alterações, se eu quero receber. Ou, se eu não vi essa mensagem, se eu ignorei essa mensagem, se eu voltar a clicar em arquivo, o botão recarregar vai estar disponível. Então, isso é bacana, porque aí você recarrega o documento já com as novas alterações, né? Então, você já vai trazer ele atualizado. E em versões, eu posso, a qualquer momento, fazer com que eu tenha um controle de todas as alterações que foram feitas naquele documento. Então, uma vez que ele está salvo na nuvem,
eu posso abrir uma versão anterior. Isso é muito comum quando a gente monta uma apresentação baseada em outra e sem querer, a gente, ao invés de clicar em salvar como para dar outro nome, a gente clica em salvar. E aí o que acontece? O modelo anterior ele é perdido e só fica o atual. Então, para que isso não aconteça, se eu fizer isso, basta vir aqui em versões, ele vai trazer para você as versões através dos autores que criaram, né? E data e hora do último salvamento. Basta você ir naquela data e hora específica, abrir o arquivo, trocar o nome dele e aí você volta a ter os dois arquivos. Então é uma ferramenta que nos ajudou bastante, principalmente nesta parte aí em que a gente usa um arquivo específico como modelo e aí na correria a gente acaba, ao invés de clicar em salvar como, clique em salvar e aí já era, ele sobrescreve o arquivo. E aí falando em salvar, nós temos aqui várias opções de salvamento. O salvar, que é o Ctrl S, que permite que a gente salve o documento. Se é pela primeira vez, ele vai abrir a mesma janela do salvar como. Lembre-se que ele vai trazer também ali a opção de você direcionar onde que você vai salvar o documento. Traz o salvar como, que traz as características bem semelhantes ao que a gente já viu no pacote do LibreOffice no Writer. Então aqui, por exemplo, ele está trazendo apresentação ODF. Lembra que é ODF? Formato de documento aberto. Então não é uma extensão. A extensão está na frente aqui, ó. ODP. Posso trocar o tipo aqui e colocar como modelo OTP. Ok? E é claro, existem outros formatos que a gente pode atribuir. Da mesma maneira que o Writer, o Impress ele não traz a opção PDF dentro de salvar como. Eu preciso exportar. Então aqui você já está vendo os modelos que ele permite, né? Entre os modelos que ele permite, é claro que ele vai trazer uma integração com o pacote Office da Microsoft. Então está aqui, ó, exibição do PowerPoint ou o PowerPoint, seja na versão anterior, 97 a 2003, ou nas versões atuais, né, onde você tem aqui, ó, a apresentação ou modelo do PowerPoint 2007 365. Então, 365 é a versão atual, que é a versão que permite que você sempre tenha o pacote Office atualizado. Beleza? Também é aqui no salvar como que a gente pode salvar com uma senha. Então a apresentação em si eu posso salvar com uma senha. Clico em salvar e ele abre a janelinha, que permite que você digite uma senha para abrir o arquivo. Você vai confirmar esta senha. Muito cuidado quando a gente coloca a senha em arquivo, porque se você esquecer, já era. O próprio LibreOffice traz esse aviso para você, ó. Ao definir uma senha, o documento só poderá ser aberto com a própria senha. Se esquecer ou perder a senha, não haverá meios de recuperar o documento. Note que a senha diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, quer dizer, é praticamente impossível, numa combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, dentro de uma senha, não tem como você adivinhar, tá bom? Então, esqueceu, um abraço. E também existe aqui, em mais opções, a possibilidade de você proteger o documento no sentido de alterações. Então você clica aqui em abrir o arquivo somente para leitura. A pessoa ela vai abrir o arquivo, não vai ser solicitado senha nenhuma, só se ela quiser fazer uma edição. Aí, nesse caso, só consegue fazer a edição se tiver a senha aqui que você determinar. Beleza? Tudo isso dentro de salvar como. Continuando aqui em arquivo, nós temos mais elementos como salvar arquivo remoto, que é salvar diretamente na nuvem, seja no Google Drive ou no OneDrive. Salvar uma cópia, que nada mais é do que um salvar como novamente, só que com a denominação salvar uma cópia. Tá aqui, ó, salvar uma cópia, é a mesma coisa. Vai trazer a opção de pôr senha, vai trazer a opção de escolher aqui qual que é a extensão que você quer atribuir ao arquivo, então, do mesmo jeito. Então, ele não traz nenhuma novidade. E aqui, ainda em arquivo, nós temos uma opção que está aqui desabilitada, que é o salvar tudo. Esse salvar tudo permite que você possa salvar várias apresentações de uma só vez. Então, vamos supor que eu tenha 5 apresentações abertas em que eu estou fazendo modificações.
Ao invés de irem uma por uma para salvar, eu posso clicar em salvar tudo, todas elas vão ser salvas ao mesmo tempo. Claro que para isso, todas as apresentações já devem ter sido salvas pelo menos uma primeira vez, que aí eu não preciso atribuir nome e nem destinar local. Todas elas já estão salvas dentro do meu computador. E aí, faço as alterações necessárias, não lembro quais as que eu já salvei ou não, clico em salvar tudo, pronto, todas elas serão salvas sem nenhum tipo de problema, tá bom? E aí a gente tem as opções de exportação. Posso exportar, né? Então na hora de exportar, clico aqui, ó, veja o que vai acontecer. Ele já vai trazer opções de exportação, como o PDF, que é o mais comum, né? E também outros formatos. Posso exportar como imagem, lembra que eu falei para você? Então aqui, para salvar a apresentação ou para exportar a apresentação como imagem, eu só consigo através da opção exportar. Dentro de salvar como, eu não tenho a opção salvar como JPEG ou salvar como PNG, GIF, eu não tenho esses formatos em salvar como, somente em exportar. E da mesma maneira, salvar como HTML. Então, numa apresentação, geralmente, aí a gente pode salvar como HTML para que essa apresentação possa trazer características como num site. Então, eu posso trazer links, hiperlinks dentro dela e aí eu posso visualizar essa apresentação diretamente num navegador. Então, é possível salvar como HTML? É possível, só que em exportar. Também não tem opção HTML dentro de salvar como, tá bom? Beleza? Bom, continuando aí, galera, nós temos também mais opções aqui dentro de arquivo, entre eles a opção exportar como, que vai trazer duas opções, o exportar como PDF ou exportar diretamente como PDF. Qual a diferença? A diferença é que o exportar como PDF ele vai me trazer opções. E o exportar diretamente como PDF, ele já vai abrir para mim a opção de exportar, só que com a extensão já definida, não tem outra opção de escolha. Olha lá, PDF, não tem outra opção. É diferente do só exportar, né? E no exportar eu tenho o PDF, o JPEG, o PNG, entre outras opções de tipo de arquivo. O exportar diretamente para PDF, como o próprio nome já diz, é diretamente para PDF. Beleza? E aí, olha só que bacana. Em relação às escolhas, quando eu venho aqui em arquivo, exportar como PDF, ele vai trazer todas as características que eu posso fazer nessa exportação. Posso exportar todos os slides ou selecionar os slides que eu quero. Quero o slide 1 até o 5 ou o slide 1 e 5, né? Posso também fazer a compressão para diminuir o tamanho desse PDF no final, compressão da imagem, porque em apresentação a gente tem imagem e isso ocupa espaço, certo? Além de trazer outras opções de proteção, como uma marca d'água e também clicar aqui em segurança, definir uma senha. Essa senha pode ser para abertura do PDF ou para permissão de alteração. Então vamos mexer aqui na permissão de alteração. Colocar uma senha. Posso pôr as duas se eu quiser. Ok? Aí ele habilita esse cara aqui, ó, onde eu posso não autorizar a impressão da própria apresentação. Posso impedir alterações, mesmo que o cara tenha o Adobe Acrobat Pro, que seria o profissional, ele não vai conseguir editar o PDF, a não ser que ele tenha a senha que eu coloquei. E aqui, o que é o terror de todo o concurseiro. Encontrei a apresentação dos sonhos, beleza, vou copiar ali todo o texto e colar lá num arquivo para me ajudar a estudar. Aí você encontra isso, seleciona, na hora que copia, não cola. Por quê? Porque esta opção aqui, ó, ela está desmarcada. Por padrão está marcada, permitir copiar o conteúdo. Mas se você desmarca, já era. Não é permitido a cópia do conteúdo. E aí, o camarada acha o PDF, copia, na hora de colar, não cola a informação. Beleza? Então, são opções de proteção que a gente tem dentro de
arquivo. Beleza, galera? Então, a gente vai dar uma pausinha por aqui. Na próxima aula a gente retoma a respeito dentro do menu arquivo com mais detalhes. Beleza? Então, paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!